Louvar. Agora é hora de mulher por verdade. A gente fica distraído. Vamos agora receber o nosso preletor, irmão Márcio, e o nosso pastor, o pastor Fernando, pode orar por ele. Paz sobre os irmãos, ficar de pé em nome de Jesus. Estenda a mão aqui em direção ao homem de Deus. Senhor Deus e Pai, Aleluia. no nome de Jesus Cristo, queremos apresentar a Ti o Teu Filho. Que Tu tens, Senhor Deus poderoso, essa responsabilidade de trazer a palavra à Tua igreja. Pedimos a Ti que a Tua graça o envolva, porque por certo já tem colocado em seu coração a palavra que precisamos ouvir. Então usa como um instrumento vivo em tuas mãos. Que todo impedimento e barreira seja jogada por terra. Abre os nossos ouvidos e prepara o nosso coração para que possamos receber a tua palavra. Para que possamos, Senhor Deus, absorver tudo aquilo que tu tens para essa manhã para nós. Abençoa o teu servo. Abençoa a sua casa e a sua família, o seu ministério. Como disse Neemias, estou fazendo uma grande obra e não posso descer. A dificuldade é grande, mas a tua palavra diz que tu é o sol e escuro. O que não dorme, não dormita, está sempre atento. Como teu ungido em tuas mãos, porque por certo não voltará de mãos vazias. Por certo não voltará do jeito que veio. Levará consigo a bênção, porque a tua palavra diz que tu não despede ninguém de mãos vazias. Dá a ele a graça devida para a sua jornada e a força para vencer as suas barreiras. Ajuda ele, Jesus. Abençoa ele, dê saúde. Dê saúde a ele e a sua casa. Pedimos a Ti a bênção do Senhor sobre a vida do Teu servo. Como igreja nesta manhã, queremos profetizar que as portas estejam abertas e as Tuas mãos a trabalhar a favor do Teu Filho. No nome de Jesus. Amém. Menina, tem que me filmar mesmo. Jesus, eu fujo disso. Aleluia. A paz de Cristo com todos. Amém. Pode abrir a palavra do Senhor. No livro do Evangelho do Senhor Jesus que escreveu Mateus, no capítulo 4. Perdão, capítulo 3, versículo 13. Isso. Capítulo 3, versículo 13 e diante. Gente, obrigado por esse convite, essa equipe maravilhosa. Deus abençoe. Pode ir meus amigos Nilson e a irmã Ione. Saudades de vocês, redondo do pastor e saudade. O pessoal do louvor abençoado. Pastorzão, Deus abençoe a todos. Todos acharam? Amém. Gente, eu posso ver nessa versão aqui, que eu gosto, aqui no celular. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Mas João se recusava, justificando: sou eu quem precisa ser batizado por ti, e vens tu a mim? E, entretanto, declarou: deixe assim, por enquanto, porque assim convém que façamos cumprir toda a justiça. E João concordou, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus disse: este é meu filho amado,
em quem tenho me agradado. Amém? Você pode tomar teu assento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vocês oraram por mim, eu posso orar rapidamente. Assentados mesmo. Pai, nós queremos te louvar e agradecer, e bendizer e glorificar o teu nome pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade e fidelidade. Aqui está a tua igreja, Senhor, que se prontificou vir nessa manhã a cultuar o Senhor, a consagrar a sua vida. Acredito eu que a maioria, Senhor, estando em jejum, meu Deus e meu Pai, para purificar, lavar, limpar e santificar a sua vida. E, ó Deus, esperando o teu favor e a manifestação da tua graça, meu Deus e meu Pai, da tua presença em nós. Ó Deus, a unção, o óleo, o azeite, alguns necessitados, ó Deus, de cura, de portas abertas, de saúde, como já foi orado aqui a respeito de causa na justiça. E agora te pedimos, Senhor, que o Senhor venha fortalecer o cansado, que o Senhor venha renovar aquele que não tem mais forças, que o Senhor venha curar os joelhos desconjuntados, que o Senhor entre nas guerras, nas batalhas, nas lutas, nas pelejas e nos combates, e que sobre nós o Senhor, ó Deus, venha com o revestimento do teu Espírito Santo e do teu poder, como te aprouver. Glorifica o teu nome, abençoa a tua igreja, repreenda o inimigo, ó Deus, aquele que está ao nosso derredor, bramando comunhão, buscando a quem possa tragar. Dá-nos ouvidos que ouçam o som, a voz e a palavra do teu Espírito Santo, uma mente sã, a mente de Cristo. Abra o nosso coração, ó Deus, para a tua palavra. E quanto a mim já foi orado, então, Senhor, usa-me como te aprouver, como teu instrumento, como teu servo, como teu escravo, como teu mordomo, para a glória e louvor do teu nome, em Cristo Jesus. Se você concorda, diga amém. Amém. Graças a Deus. Menina, eu posso fugir um pouquinho dessa câmera aqui? Aleluia. Ela vai atrás. Oi? Ela vai. Ela vai comigo? Gente do céu, eu fico todo mundo. Mas vamos lá. Não olha pra como mim. não olhar aqui. Em casa eu fujo da beleza. É um período, é um momento muito marcante a respeito do ministério de João Batista e da vida do próprio Cristo. João Batista, ele veio preparando o caminho do Senhor. É lindo que já era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe chamada Isabel, né, e filho do sacerdote chamado Zacarias. Ele pregava no deserto da Judéia, anunciando a vinda do Senhor, preparando o caminho do Senhor, e anunciando às pessoas para que elas se arrependessem, porque havia chegado, né, o tempo da manifestação do reino de Deus, do reino dos céus. Toda Jerusalém, toda a Judéia via ter com João Batista, e cidades e convizinhas também. O interessante é que também foram guiadas pessoas, né, como da parte dos fariseus, os próprios fariseus até foram, os saduceus também foram, os sacerdotes e levitas foram ter com João, ao ponto que eles veem João anunciando o arrependimento, a salvação por meio de Cristo, e as pessoas começam a indagar quem seria aquele homem, que começa a perguntar para ele: és tu o Cristo? Ele vai dizer: não sou. És tu Elias, o profeta? Ele vai dizer: não sou. És tu o profeta? Ele vai dizer: também não sou. Quem és tu para que possamos, né, levar relatório, dar testemunho de você para aquelas pessoas que nos enviaram? E ele vai dizer: eu sou apenas o que está escrito no livro do profeta Isaías. Eu sou a voz que clama no deserto. Olha, após mim vem um que é antes de mim, e que vocês não conhecem. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a vara à sua mão e limpará a sua ira. E certa feita João está ali, não somente pregando, não somente anunciando, né, a salvação por meio de Cristo, mas também através do arrependimento. E é lindo essa questão,
que as pessoas confessavam seus pecados após ouvirem a pregação de João. Eles confessavam seus pecados publicamente e descia o batismo do arrependimento. E a quem João está anunciando, ele se apresenta, que é o próprio Cristo. E quando o Cristo se aproxima de João Batista, ele pede para ser batizado. E João vai questionar essa questão. Eu que devo ser batizado por ti, e vens tu a mim? E Cristo vai dizer, olha, por enquanto faça isso, para que se cumpra toda a justiça. João havia recebido um sinal, estou andando aqui, tá? Fugindo daquela câmera ali, e ela está indo comigo. João Batista, ele recebera um sinal da parte de Deus. Ele vai dizer, olha, eu não conhecia, mas aquele que me enviou a batizar me deu um sinal. Aquele a quem você vir descer sobre ele o Espírito Santo e permanecer, e esse Espírito, que é o Espírito de Deus, ele vai descer numa forma corpórea como que de uma pomba. Este aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, eles eram parentes. Isabel era parenta de Maria. Você sabe até desse encontro maravilhoso em que o anjo Gabriel, quando se apresenta para Maria, antes de se ausentar, ele vai dizer, olha, este já é o 6º mês, e aquela que é estéril está grávida, e ela vai subindo naqueles dias, né, nas montanhas da Judéia, vai entrar na casa de Isabel, sua prima, e vai saudar. E quando, aleluia, a criança ouve a saudação de Maria, ou Isabel também, a criança dentro da madre de Isabel vai, aleluia, saltar no seu ventre. Isabel vai ser plena do Espírito Santo e vai até profetizar. É um encontro maravilhoso. Mas João está dizendo aqui que ele não conhecia. Eu acredito que não é que João não conhecia Jesus, o seu parente, humanamente falando, mas não sabia que ele era o Messias, que ele era o Cordeiro de Deus que deveria tirar o pecado do mundo. João está anunciando a vinda do Messias. João está preparando o caminho do Senhor, sem saber que esse Messias era o seu próprio parente, o Cristo, Jesus de Nazaré, o filho de carpinteiro, o filho de Maria. E ele mesmo vai dizer, e eu não conhecia, mas aquele que me enviou, me mandou, me ordenou a batizar, disse, a quem você ver vir sobre ele o Espírito Santo, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na realidade, quando Cristo fala, é necessário que se cumpra toda a justiça, haveria uma necessidade de que a palavra em que fora revelada para João viesse a se cumprir, para que João soubesse que verdadeiramente aquele homem seria o Messias. Era o Cordeiro de Deus, ainda que sendo seu parente, e foi saber naquele momento em que Jesus veio ao seu encontro. E é lindo essa questão do que João parece sentir. Ele vai dizer, eu que devo ser batizado por ti, e vens tu a mim. Eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Ou um dos evangelistas vai dizer, eu não sou digno de carregar as suas sandálias. E Cristo vai dizer para ele, deixa, para que se cumpra toda a justiça. Então haveria uma necessidade do cumprimento de uma palavra em que João recebera da parte de Deus, a respeito da testificação de quem era o Filho do Homem e da descida do Espírito de Deus sobre o Filho do Homem. Então, Cristo consegue convencer, é claro, ele vai batizar o Senhor Jesus, e assim que ele é batizado, o Senhor Jesus sai logo da água. Mas segundo o que Lucas relata nesse momento a respeito do batismo de João, Mateus não fala que Jesus orou, mas Lucas relata esse momento que ele, saindo das águas, ele levanta uma oração. Gente, que oração! Os céus se abriram, os céus se rasgaram, o Espírito de Deus desce sobre ele de uma forma corpórea como que de uma pomba.
quase 5.000 almas ia ter com João Batista, praticamente todos os dias, sem contar mulheres e crianças, ainda que as crianças não eram batizadas. Você pode imaginar isso? João impactado e maravilhado, aleluia, vendo os céus abertos, contemplando os céus abertos, não somente ele, mas todas as pessoas que estavam ali, e provavelmente também os sacerdotes e levitas, os saduceus e os fariseus, até mesmo aqueles em que estão excluídos numa palavra de admoestação da parte de Deus através de João Batista: raça de víboras, quem nos ensinou a fugir da ira futura? Produzir pois frutos dignos de arrependimento. E no momento como esse, tantos aqueles que se opunham, aleluia, a respeito da identidade de João Batista, a respeito da obra que João Batista estava realizando, que é anunciar, aleluia, a salvação por meio de Cristo através do arrependimento e do batismo nas águas. Mesmo esses, todos que estavam ali, ouviram essa voz. Os céus se abrem, e uma voz, aleluia, dos céus, comunicando aos que estavam na terra: este aí é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer, em quem a minha alma se compraz. Imagina, eu fico imaginando o povo na antiga aliança, quando o Senhor Deus descia numa nuvem escura, espessa, com raios, relâmpagos e trovões sobre o monte Sinai, ao ponto que o monte fumegava e tremia, ao ponto que se algum animal tocasse no monte seria morto, alguma pessoa tocasse no monte seria morto. E a voz de Deus que falava com Moisés em alta voz, falando com o povo, e o povo temeu e tremeu. O povo temeu de tal maneira, com essa manifestação da presença, da glória, do poder e da voz e da palavra de Deus, ao ponto que pediram: Moisés, fale o Senhor contigo e não conosco, para que não venhamos a perecer, para que não venhamos a morrer. E Deus passa a falar diretamente com Moisés, ao ponto que é preparado uma tenda, e Deus descia na frente da tenda, e Moisés entrava na tenda, e ali Moisés falava com Deus e Deus com Moisés. Só que agora o Senhor está falando com aqueles que criam, com aqueles que não criam, com aqueles que ouviam e recebiam e se arrependiam e confessavam seus pecados e desciam ao batismo das águas, ao batismo que João realizava, o batismo do arrependimento, aleluia, e também com aqueles, aleluia, que estavam com o coração endurecidos, incrédulos, que só foram ali para expiar. Mas a voz de Deus dos céus que estavam abertos, que tinham sido rasgados, ela se revela para aquela multidão que estava ali: este é o meu filho amado, em quem a minha alma, aleluia, em quem a minha alma se alegra, se compraz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Cristo ali, ele inicia o seu ministério. Ele já estava chegando, aproximando a idade de 30 anos de idade. Mateus apresenta Cristo como rei, como sacerdote e como profeta. Só que Jesus é muito mais que rei, ele é o rei dos reis, ele é muito mais que profeta, ele é o sumo, aleluia, ele é muito mais que sacerdote, ele é o sumo sacerdote, e ele é muito mais que profeta, porque ele é ele é o filho do Deus vivo. E o interessante que lendo, eu percebi que esse lugar era como se fosse um vale. Então, esse deserto é como se fosse do vale, aleluia. E é interessante que na nossa vida é um pouco parecido com isso.
existe o deserto da manifestação da glória. O deserto em que Cristo, ele se apresenta, em que o Espírito desce, aleluia, em que os céus se abrem, aleluia, que se ouve a voz audível do Eterno, do Altíssimo, do Soberano, do Todo-Poderoso, manifestando a identidade daquele homem que até aquele momento era conhecido como filho de José o carpinteiro, como filho de Maria, Lebreciagano da Comodagácia, a virgem que concebeu, aleluia, a Sulicante, que engravidou pelo Espírito Santo de Deus. E agora a sua verdadeira, aleluia, identidade é manifesta através de nenhum homem pregando, do próprio Pai falando, aleluia, dos céus para os que estão na terra. Isso é lindo por demais. Estava ali a manifestação do Filho, a manifestação do Espírito e a manifestação do Eterno, do Pai Eterno, do Pai Santo e do Pai Celestial. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquilo também para mostrar que quem estava batizando, porque eles questionaram: por que batizas tu, se tu não és Elias, se tu não és, aleluia, o profeta, se tu não és o Cristo? E ali testifica que ele estava fazendo não por vontade própria, mas por uma vocação, por um chamado, por uma ordenança de Deus. E para aqueles em que Deus chamou, vocacionou, estabeleceu um ministério, um ofício, uma obra para ser realizada, Ele também traz sinais, Ele também mostra sinais, para que todos reconheçam, aleluia, Cristo, em querer ser batizado por João, vai testificar que João, ele não veio por vontade própria, ele veio pela vontade de Deus. E essa manifestação de Deus o Pai, falando da identidade do Filho, aleluia, e do seu amor, e do prazer que ele tinha para com seu próprio Filho, vai também testificar a sua verdadeira identidade. Aleluia. Não somente como filho de Maria e de José, mas principalmente como filho de Deus. Então, é um deserto em que há a manifestação do poder e da glória de Deus, do amor de Deus, aleluia, da palavra de Deus, em que os céus se abrem. Há momentos da nossa vida que a gente tem essa sensação, né? Gente do céu, tu pode estar passando por um deserto, tu pode estar em um deserto, não importa quem esteja ali, mas quando Deus decide se revelar, quando Deus decide abrir os céus, quando Deus decide manifestar-se pelo seu Espírito, e quando Deus decide falar, não tem como impedir, não tem como como intervir nessa operação, aleluia, nesse agir, nesse ministrar, nesse operar, nesse manifestar de Deus, ainda que em um deserto. Glória a Deus, aleluia. Eu gosto desse texto porque a gente precisa amadurecer um pouco a respeito da questão de que se fala do deserto. O primeiro deserto é um deserto de glória. Fala comigo, o primeiro deserto é de glória, é de céus abertos, é do Espírito de Deus descendo, aleluia, é da palavra de Deus se revelando e se manifestando. O próprio Deus abre a sua boca dos céus, ele rasga os céus e faz com que todos ouvissem, crentes e não crentes, incrédulos,
lembra-se a grande e não incrédulos, aqueles que se inclinaram, se arrependeram, confessaram e se batizaram, e aqueles que não. Mas Deus decide falar, e é muito bom para nós quando Deus decide falar. Só que após esse batismo, eu não vou me alongar, a Bíblia diz que Jesus, o Senhor, cheio, pleno do Espírito Santo, é conduzido, é impelido, é levado a um outro deserto para ser tentado pelo diabo. E esse segundo deserto não é um deserto de glória, não é um deserto de céus abertos, não é um deserto, lembre-se, a ganda como a da Gácia, aleluia, em que tem uma multidão. É um deserto em que ele está só, com bestas feras, lembre-se, a ganda como a da Gácia, a ganda, provavelmente serpentes, víboras e cobras. É um deserto em que o seu parente João não está presente, lembre-se, a ganda como na Gácia. É um deserto que ele vai, ainda que sendo conduzido, levado, guiado, impelido pelo Espírito Santo de Deus, humanamente ele está sozinho. E quem não atravessa deserto, e quem não passa por deserto, e quem não é conduzido pelo deserto, Deuteronômio capítulo 8 vai dizer que o próprio Deus, que amava os hebreus, amava o seu povo, os conduziu ao deserto, com a finalidade de tentá-lo, de prová-lo, de humilhá-lo, para saber o que existia no seu coração, se guardaria os mandamentos de Deus ou não. O deserto para Cristo, eu entendo que é uma preparação, aleluia, para o seu ministério, para essa obra. Mas fala bem alto: inimigo é inimigo, adversário é adversário. Todo deserto que Deus conduz o ser humano, quer seja como indivíduo ou no coletivo, aleluia, o seu povo, ele vai trazer tudo o que é necessário para que essa pessoa, ou esse povo, ou essa gente sobreviva. O intuito de Deus em conduzir o povo da antiguidade, os hebreus, para o deserto, não era para matá-lo. Na realidade, a intenção, o intuito, a vontade de Deus, podemos dizer assim, era que esse deserto durasse aproximadamente 40 dias. Mas durou quase que 40 anos. Paulo vai relatar essa questão, se eu não me engano, na carta aos Coríntios, dizendo para que não façamos como aqueles homens fizeram. Eles cometeram coisas que eram mais aos olhos do Senhor. O deserto que era para atravessar, para chegar na terra prometida, que deveria ser de quase 40 dias, ou em 40 dias, durou-se quase 40 anos. Aí Paulo escrevendo essa carta à igreja de Corinto, e fazendo menção a respeito do deserto, ele vai dizer que esse povo cobiçaram coisas más. Repete comigo: cobiçaram coisas más. Cometeram idolatria. Praticaram fornicação. Usaram de prostituição. E também murmuraram contra Deus. Esses pecados foram que fizeram com que os que atravessaram pelo deserto não sobrevivessem. E esse deserto, aleluia, era para que eles sobrevivessem. E não durasse tanto tempo assim, tantos anos assim. Para nós, 1 mês e 10 dias aproximadamente, aleluia, para chegar ali e pisar na terra que manava leite e mel, ao ponto que um cacho de uva tinha que 2 pessoas carregarem. Mas por terem cobiçado coisas más, cometido fornicação, cometido prostituição,
cometido idolatria e terem murmurado muito contra Deus, eles acabaram perecendo. Então fala para o teu irmão, vou falar consigo mesmo. Tem deserto? Tem deserto. Aleluia. De glória, de presença, aleluia, de revestimento, de graça, de manifestação da glória e do poder de Deus. Leberrante que barradácia. Tem desertos em que os céus se abrem mesmo. E não é somente para o indivíduo, é para um povo, é para um grupo grande, pequeno, ou uma grande multidão, em que Deus demonstra o seu amor, em que Deus demonstra o seu prazer. Lembre-se, agrada para com seu filho, ou para com seus filhos. Eu conheço alguns irmãos que quanto mais deserto passa, mais são usados por Deus. Já viu isso? Não é uma regra, mas tem gente que passa pelo aperto, passa pela moeda, o vento está soprando, está passando por um momento de tribulação, mas é o momento que mais flui do Espírito, em que os dons mais se manifestam. Aleluia! Em que mais laços são fortalecidos em Deus. Me vai lembrar do que está escrito no livro do profeta Jeremias. O povo, quando andava pelo deserto, capítulo 2, era santidade ao Senhor. Mas por que era santidade? Porque dependia de Deus para beber água, dependia de Deus para comer maná, dependia de Deus para comer carne e cordonizes, dependia de Deus para sobreviver num sol de 50 graus, na temperatura de 50 graus, dependia de Deus para enviar uma coluna de nuvem para trazer brisa, refrigério no deserto. E quando estavam atravessando, dependia de Deus de uma coluna de fogo para os iluminar, para os guiar e os aquecer no frio do deserto. Olhei, cabanda, lácia, que barradiagando como da graça. E Jeremias vai dizer que eles transitaram por um deserto, aleluia, em que não havia vida, não havia pessoas. Então Deus zelando por eles, guardando eles, cuidando deles, sustentando eles, livrando eles. Querem carne, eu trago carne do céu. Querem água, eu abro rocha. Estão com frio, eu envio coluna de fogo. Aleluia, está escuro, eu trago luz através do fogo. Estão com frio, eu aqueço através desse fogo. Aleluia, cavata, xinirlicha, bande, quebamuita, lata. Fala bem alto, Deus fez de tudo para que esse povo sobrevivesse. Aleluia, no deserto. Você pode dizer consigo mesmo: esse deserto, nessa área da minha vida, o intuito de Deus não é que eu pereça, não é que eu morra, não é que eu desfaleça, não é que eu desanime, não é que eu me alácia, canta, eu retroceda. Deus é um Deus que está no monte, está no vale. Deus é um Deus que está na terra, que manda leite e mel, mas é um Deus que está lá numa terra que é alácia, canta, deserta. Essa mudança de clima tão radical, de 50 graus durante o dia, chegando até a 5 graus abaixo de zero durante a noite. Quem se levantava contra eles era tido como os próprios inimigos de Deus. Quem está atravessando algum deserto? Acho que quase que todos, né? Eu não sei em que deserto você se encontra. O deserto dos céus abertos,
o deserto da manifestação da glória, o deserto em que Deus rasga os céus. Aleluia. Levecia granda, comodagaça, e traz a sua própria vida. Vou falar conosco, vamos aplicar o texto para nós, sem distorcê-lo. Aleluia, dizendo a respeito da sua identidade. Porque quando a gente passa por dificuldades, a nossa tendência é perder a nossa identidade. Aleluia, pelo menos no nosso entendimento, na nossa consciência. Quando Deus se revela para Gideão, ainda que não era um deserto, mas por causa da presença dos midianitas, dos amalequitas e dos árabes, ele está profundamente triste. E Deus se revela para ele e vai dizer o quê? O Senhor é contigo, valente guerreiro, varão valoroso, poderoso do guerreiro. Oh, e qual é a resposta de Gideão? Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito dos testemunhos que nossos pais nos contaram? Aleluia! Que o Senhor os libertou como um forte da escravidão dos egípcios. Eis que neste tempo presente que o Senhor está afirmando que é conosco, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos nossos inimigos. Parece que ele não faz menção do que Deus fala para ele, minha irmã, de quem ele é. Existem pessoas que conseguem manter a sua identidade no sentido de concepção de que verdadeiramente quem ela é em Deus. Mas outros, sou fraco, sou derrotado, não tenho forças. E ainda afirmam, quando não afirmam em palavras audíveis, pensa, o Senhor me desamparou, o Senhor me abandonou nessa causa em que eu estou vivenciando. O Senhor me entregou nas mãos dos meus inimigos. Lembra de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um profeta, um fabricante de instrumento de adoração, um compositor, um rei ungido, um homem segundo o coração de Deus, o rei de Israel. No seu momento de crise existencial, no Salmo de número 13, ele vai perguntar para Deus: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Até quando te consultarei com a minha alma, com o centro das minhas emoções, tendo tristeza a cada dia, a cada amanhecer? Alumie os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que meu inimigo não diga: prevaleci contra ele. Ele tem a sensação de que Deus se esqueceu dele. Ele está dizendo: eu te busco com a minha alma, mas eu não consigo te encontrar, te ver, te contemplar, te ouvir. Então, em momentos de crise, de adversidade e de dificuldade, e quem sabe de deserto, nós temos essa dificuldade. Primeiro, começa os questionamentos a respeito da nossa própria identidade. Segundo, começa o questionamento de que Deus verdadeiramente está nos vendo, nos ouvindo, de que verdadeiramente Ele é conosco. Aleluia. Quem é que fala dos céus? Quem é que rasga os céus e fala dos céus? Este é o meu filho amado, a quem a minha alma se compraz. Então Deus está trazendo para João e para toda aquela multidão a identidade do seu filho.
E Deus está declarando que ele é amado. E ele está declarando e afirmando que a alma dele se compraz no Filho. Agora o Filho está na cruz, gritando: Eli, Eli, sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O João, que está batizando, que está anunciando o rei, que está anunciando o arrependimento, que está realizando o batismo nas águas, que aponta também para o batismo do arrependimento, quando é preso, envia mensageiros até o Senhor Jesus e manda perguntar: és tu aquele que esperávamos ou havemos de esperar outro? Mas ele não teve a testificação, a confirmação e a afirmação, reafirmação, a quem você vê descer sobre ele o Espírito Santo de Deus. Esse é o Filho de Deus. E agora ele está numa crise porque está preso. E está enviando mensageiros para perguntar para aquele a quem ele sabia que era o Cristo, mas agora nem sabe mais quem é. És tu? És tu mesmo? Pergunta para ele. É ele mesmo? É o Senhor mesmo? É preciso que ele testifique, que ele reafirme, que ele confirme se ele é aquele a quem nós esperávamos. Ou se havemos de esperar outro. Quem nunca passou por uma crise como essa? Deus me chamou para estar aqui nessa cadeira? Deus me chamou para o pastoreio? Deus me chamou para anunciar a sua palavra? Deus me chamou como, aleluia, como instrumentista, como tangedor, para cantar, para louvar, para entoar cânticos e ir ao Senhor. Deus me chamou como evangelista, como missionário, como uma diaconisa, como obreiro. No lebecê, cabata. Aleluia. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro, homem guerreiro, valente guerreiro. E ele não conseguia se ver como forte, como poderoso, como guerreiro e como valente, e muito menos como varão de valor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. O próprio Cristo, que recebe, eu já termino, que recebe a palavra: tu és meu filho, eu te amo, Aleluia, e eu tenho prazer em você. Aleluia, Deus. É o mesmo Cristo que está humilhado, torturado, desfigurado, aleluia, pendurado numa cruz, sendo afrontado com mínimo 6 tipos de afrontas. Vai dar um prato, tirando o fôlego da onde quase não tem. Aleluia, e diz: Deus meu, Aleluia. por que me desamparaste? Sabemos o motivo pelo qual ele gritou isso. Naquele momento estava carregando todas as nossas dores, culpas, pecados, iniquidades, transgressões, doenças, enfermidades, maldições e a ausência da presença de Deus em sua vida. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Quem Aleluia. nunca teve uma crise de identidade a respeito da sua própria vida, de quem você é em Deus, a respeito do seu chamado, a respeito da sua vocação, a respeito do seu ministério. Eu posso pedir para que a igreja se coloque sobre os vossos pés?
Fala bem alto, Deus não mudou. Eu posso ter mudado, mas Deus não mudou. Deus não falhou. Eu posso ter falhado, mas Deus não falhou. Fala bem alto, Deus não errou. Eu posso ter errado, mas Ele não errou. Lembre-se, Aganda, Deus não entra em dúvida. Deus não tem conflitos. Deus não entra em crises internas. Deus não tem confusão. Lembre-se, saia, canta, Ele ainda permanece fiel. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Saia, canta, fiel é o que prometeu. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Pai, passe de mim se for possível este cálice. E quando ele fala isso, ele está com angústia de morte. Ele está com tristeza profunda. Ele está em agonia ao ponto que o seu sangue vai se transformar em grossas gotas de sangue que caem na terra. Ele está sentindo pavor, que é acima do medo. Pai, se for possível, passe de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Cristo na sua humanidade, aleluia, parece que Paulo vai refletir sobre isso. Ele vai dizer que a vontade de Deus, primeiramente, ela é boa. Fala minha, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Fala bem alto comigo, o intuito de Deus neste deserto da tentação, ou nesse jardim da tentação, na prensa de óleo, não é que pereçamos, não é que morramos, mas para que a nossa fé não seja demasiadamente desfalecida. Põe a mão no seu coração e incline a sua cabeça. Eu só vou falar em breves palavras. E Cristo pleno, cheio do Espírito Santo, é impelido, é levado, é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo de Deus para ser tentado pelo diabo. Fala comigo, fique tranquilo, a minha alma. Fique tranquilo, a minha alma. Só mais uma vez, fique tranquilo, a minha alma. Nesse deserto, Deus não te desamparou. Nesse deserto, Deus não te abandonou. Nesse deserto que tu foi conduzido, não é para a tua morte. Esse deserto é para crescimento. Esse deserto é para fortalecimento. Esse deserto é para aprender a se sujeitar a Deus, a resistir ao diabo e ele fugir de você, ó igreja, ó homem e mulher de Deus. Este deserto é uma capacitação para a realização de toda a boa obra do Senhor na tua vida. Lembra, saia, quebra a mute. Nesse deserto virá para se aganda privações, provações, tentações, enganos, ilusões, mas fique com a palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Amém, babuça, amém. Abanda que burrudu, tega barrabiata, alabrecia ganda. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aleluia, Deus. Talvez alguém aqui, mesmo no deserto, esteja passando por esse momento de glória, de céus abertos, de manifestação, aleluia, do poder, da virtude, da unção e da graça de Deus. Ouvindo Deus falar abertamente, expressando o seu amor e o prazer que Ele tem na sua própria vida. Mas talvez alguém aqui
Senão eu não traria essa palavra. Esteja passando por algum deserto. E que você está sozinho. E que você está sozinho. Humanamente falando. Aleluia. Mas o Espírito de Deus está sobre ti. É Ele que te dá graça para trazer à tua memória as palavras de vida. Lembre-se, a gana que não permitirá você sucumbir ou perecer. É Ele que vai fazer com que você resista às tentações e às propostas do inimigo. Manda que essa pedra se transforme em pães, porque tu estás com fome por não comer durante 40 dias. E é esse Espírito que te traz à memória a palavra de Deus, que diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É nesse deserto que o inimigo até vem com proposta, transporta Cristo para um cume de monte, mostra-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele diz: faça aliança comigo, abandone o teu Deus e submeta a mim, me adore. Aleluia, eu te darei ouro e prata, riqueza e reinos. E ele vai dizer: Laciaganda, está escrito, está escrito, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O Espírito de Deus te capacita para você não ceder às tentações do deserto. O Espírito de Deus te capacita para você não fazer aliança com o diabo, para que você não aceite as propostas de Satanás. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar para pessoas que estão aqui e que estão se sentindo fracas, atravessando um deserto, tendo a mesma não precisa sair do lugar não, tendo a mesma sensação de Gideão. O Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos nossos inimigos. Tendo a mesma sensação de João Batista. É ele ou não é ele? Deveríamos esperar ele ou devemos esperar outro? Ou com a mesma